Uma boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao CEA, Sociedade Espírita Amanhecer. Nós temos de início sempre, como a gente costuma dizer, o recado da espiritualidade, né? Para nós essa noite, que normalmente é através desse livro aqui, é um livrinho pequeno, Sementes de Felicidade. Eu gostaria que alguém me dissesse o número de 1 a 234. De 2 a 234. 234. Existe o céu. Não pense que o céu não existe ou que é apenas fantasia. De pessoas crédulas e ingênuas. O céu é o lugar da felicidade completa, da ausência de dor, ansiedade e angústia. Você já traz consigo as sementes desse céu. A cada bom pensamento, a cada boa ação, você o faz crescer dentro de si. Suporte tudo com paciência. Trabalhe, sirva e espere. Tenha bom ânimo. O céu é para você o que você traz no coração para dar aos outros. Calma. Hã? Nocaute. Nocaute. Para complementar essa mensagem, todos nós buscamos a felicidade aqui nessa vida. Queremos ser felizes. E muitas vezes a gente faria qualquer coisa nessa vida para ser feliz. Só que, como diz aqui, o céu existe, e se o céu existe, Deus existe. Se Deus existe, Deus é nosso Pai. E todo pai quer o bem do filho, o verdadeiro pai. Ele quer o bem do filho. Só que muitas vezes nós elegemos a nossa felicidade baseada nas nossas experiências e no nosso conhecimento. Só que como Deus é a autoridade suprema, não vou dizer nem desse universo, dos multiversos, que a ciência tanto fala já agora, não existe nada e ninguém mais inteligente e superior a Deus. Ele, como um pai amoroso, ele sabe o que é melhor para nós sermos felizes. E muitas vezes ele coloca obstáculos na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, para que nós, seres imperfeitos, não façamos escolhas equivocadas, acreditando que o caminho que nós escolhemos é o verdadeiro e vai nos tornar felizes. Então, esses obstáculos, muitas vezes, na nossa vida, nos trazem angústia, medo, tristeza, incertezas, porque nós não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mamon representa a materialidade, os prazeres físicos, e Deus representa a espiritualidade. E nós somos seres espirituais. Esse corpo físico tem dia e data, hora marcada para parar de funcionar. Mas nós, espíritos imortais, vamos continuar vivos. E por isso que é bom a doutrina espírita, e por isso que a doutrina espírita é conhecida como o Consolador Prometido, porque, em primeiro lugar, ela, através da fé raciocinada, nos mostra que a morte não existe de verdade.
que eu vou continuar vivo num outro lugar, numa outra dimensão, seguindo a minha jornada evolutiva, e a evolução não dá saltos. E em segundo lugar, porque todo mal, todo sofrimento tem data e hora para acabar. Mais consolador que isso, impossível. Através da fé raciocinada. E para que nós possamos aprender a raciocinar essa fé, que é o Espiritismo, nós precisamos conhecer. Por isso que aqui na casa nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, estudamos o Livro dos Espíritos, e para quem quer abraçar a causa, ser um obreiro da casa, seguindo dentro das regras, às segundas-feiras nós estudamos o Livro dos Médiuns. Trabalhamos diretamente com a espiritualidade. Então, não existe fé mais raciocinada que a doutrina espírita. Porque ela explica para nós, dentro do nosso estado evolutivo, não vou dizer talvez tudo, mas praticamente tudo. O que bastaria para nós sabermos para continuarmos caminhando e não desistirmos dessa jornada. E compreendermos que os desafios diários fazem parte da nossa evolução. Por isso que muitas vezes lemos, e já comentamos aqui, que o ferro é uma peça bruta, mas para ele ser moldado e se tornar uma peça bonita, maravilhosa, ele precisa ir para o fogo e precisa levar pancadas. Nós somos da mesma forma. Para que nós possamos compreender os desígnios e o propósito de Deus para conosco, é bom, não é, mas nós precisamos levar lambadas e muitas vezes precisamos passar por provas de fogo. Vamos adiante? Senão começa a falar. O Evangelho segundo o Espiritismo é a página 215, o item 235. Para quem está vindo pela primeira vez, enfim, não se preocupe em estar pegando o livro pela metade. 215, página 235. É isso? Não. Ao contrário? Não, peraí. Acho que é. Isso é impossível. 215, deixa eu ver aqui. A página é 215. Página 215, item 5. Provavelmente é 5. Certo? O item 5, não sei de onde é que eu tirei 235. Não sei, eu tenho livro isso. Foram os obsessores. Por isso que precisa. Vamos ocupar eles que é mais Foi fácil. uma progressão geométrica, 2, 3, 5. É, eu acho que eu quis somar. Quem está vindo pela primeira vez, não se preocupe em estar pegando o livro pela metade, porque quando nós terminamos ele, nós começamos novamente. Porque acreditamos que, lendo o que nós estamos lendo hoje, vamos ter um entendimento, e daqui um ano e meio, 2 anos, quando retornarmos a esse mesmo parágrafo, através das experiências diárias que passamos, o nosso entendimento vai se ampliar sobre esta questão. Aqui estamos falando, então, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Ela as mantém em reserva e não sob o alqueire, mas os homens que estão na posse delas ocultam-nas a maior parte do tempo, ao vulgo que a intenção de dominá-lo. Ao vulgo com a intenção de dominá-lo. São eles que colocam verdadeiramente luz sobre o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram,
Mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo, tornando adulto, quis penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Primeiro, só para nós esclarecermos novamente, candeia nós poderíamos traduzir para os tempos atuais hoje como uma lanterna, que significa, na realidade, uma lamparina na época, que servia para iluminar o ambiente, porque naquela época Jesus não tinha eletricidade e se usava, por exemplo, a candeia para iluminar a noite escura, né? E para se caminhar na rua se usavam até tochas, né? Mas enfim. O caminho da casinha, né? Sim. Né? Então, a lamparina ela tem que ficar em cima do alqueire, no lugar dela para poder iluminar a nossa vida. E não debaixo da cama, debaixo de um vaso, fazendo uma alusão a quem tem o conhecimento, reter para si só o conhecimento e não compartilhar com os outros. No sentido de dominar as massas, dominar o povo, controlar o povo para interesses próprios. E a espiritualidade maior, ela vai passando para a humanidade novas informações sobre o espírito, a nossa jornada, a nossa vida, à medida que as pessoas têm capacidade e condições de entenderem esses novos ensinamentos. Há mais de 2000 anos, Jesus falava somente por parábolas. Porque aquelas pessoas, aqueles espíritos, naquela época, não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Sendo que, provavelmente, nós estávamos reencarnados lá atrás. E ao longo das reencarnações, chegamos onde nós chegamos hoje e temos capacidade de falar abertamente que o espírito é imortal, ele não morre. O que morre é o corpo físico. Se Jesus falasse isso naquela época, as pessoas não entenderiam. Então ele usou de outras linguagens. Em relação a isso que acabamos de falar, Jesus disse o quê? Há várias moradas na casa do meu Pai. Só que elas eram mal interpretadas. As pessoas achavam que precisava fazer igreja, catedral e monumentos de pedra. Essas não são as moradas do Pai. As moradas do Pai é esse universo infinito, esse multiverso. Cada planeta tem a sua organização, tem os seus habitantes de níveis fluídicos diferentes do planeta Terra. Se nós fôssemos de repente para Júpiter, Saturno, talvez nós não conseguiríamos ver os seres que habitam Júpiter e Saturno. Porque a constituição fluídica deles é diferente da nossa. Mas só porque nós não conseguimos vê-los, não significa que nós somos os únicos seres nesses multiversos. Então, à medida que a humanidade vai tendo a capacidade de entendimento, a espiritualidade vai trazendo ao longo dos tempos mais informações para que a nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa evolução, e quando se fala de evolução é moral e ética, ela possa ter sucesso. Nós possamos caminhar com tranquilidade e possamos cumprir com as missões da nossa reencarnação. Não pode haver aí mistérios absolutos. E Jesus está com a verdade quando diz que nada há de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto
será revelado um dia, e o que o homem não pode ainda compreender na terra será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. Quando estiver purificado, neste mundo, ele está ainda no nevoeiro. Nada oculto que não seja revelado, nada escondido que não venha a ser sabido. Nós podemos esconder coisas que nós fazemos das pessoas, mas não conseguimos esconder do nosso mentor, da espiritualidade maior, não conseguimos esconder de Jesus, não conseguimos esconder de Deus. Mas à medida que nós vamos evoluindo, nos será revelado coisas que até então não foram reveladas. Mas por que então elas não são reveladas agora, nesse momento? Porque nós carregamos muito forte dentro de nós ainda sentimentos como orgulho, egoísmo e vaidade, que são as 3 chagas da humanidade, porque todos os outros sentimentos negativos nascem desses 3 sentimentos. E nós, tendo posse de informações que o resto da humanidade não teria, acredito que nós usaríamos mais para benefício nosso do que para benefício da humanidade. Porque o orgulho, ele diz o quê? Eu sou melhor que o outro. O egoísmo diz o quê? Eu quero sorrir mesmo que o outro chore. E a vaidade, eu preciso de elogios. Quanto mais elogios, quanto mais curtidas, quanto mais seguidores eu tiver na internet, eu acho que eu sou feliz. Mas eu não sou feliz. Eu tenho 1000 seguidores, eu só vou ser feliz se eu tenho 10 mil. Se eu tenho 10 mil, eu só vou ser feliz se eu tiver 1 milhão. Se eu tiver 1 milhão, a gente nunca está contente. Então, por estes 3 sentimentos que assolam a humanidade e nascem guerras, homicídios, suicídios e tantas outras barbaridades, nascem desses 3 sentimentos. Uma porque eu acho que eu sou melhor que o outro. Outra porque eu acho que eu mereço ser feliz mesmo que eu faça pessoas sofrerem. E outra porque eu estou focado nos elogios. Então, a todo instante, eu preciso fazer alguma coisa, mesmo que sejam barbaridades ou absurdos, para receber um elogio. Para ser visto, para ser o centro das atenções onde eu estou. O item 6. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido ficou oculto para ele. Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas, senão sobre as partes de alguma sorte abstratas de sua doutrina. Mas tendo feito da caridade com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação, tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim porque era a regra de conduta. Regra de todo mundo deveria compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento, senão aos seus discípulos, estando estes mais avançados, moral e intelectualmente. Jesus pudera iniciá-lo nas verdades mais abstratas. Por isso ele disse: aqueles que já têm, será dado ainda mais. Por que Jesus falava então por parábolas naquela época? Porque se nós analisarmos, elas são atuais. E o entendimento mais fácil. E também não dava duplo sentido. Por exemplo, conhece-se a árvore pelo seu fruto.
Não pela aparência, não pelo tamanho, não pela cor. O que ele quis dizer isso? Conhece-se uma pessoa pelo que ela é. Não porque ela apresenta para as pessoas no dia a dia, não da maneira como ela se veste, ou se comporta, ou finge. Conhece-se a pessoa realmente por aquilo que ela é, de verdade. É isso que Jesus quis dizer. Só que se ele tivesse dito isso, com essas palavras lá atrás, poderia dar ambiguidade para os dias de hoje, ao longo dos tempos. E se nós conhecermos profundamente as parábolas, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, elas vão continuar sendo atuais. Há várias moradas na casa do meu Pai. A quem mais é dado, mais terá em abundância. Não, a quem mais tem será dado e terá em abundância. A quem não tem, até aquilo que pensa ter lhe será retirado. Parece uma charada, parece um enigma, né? A quem mais tem, mais terá dado e terá em abundância. Quanto mais a pessoa for fraterna, amorosa, quanto mais ela colocar em prática um sentimento de perdão, de humildade, mais ela receberá de Deus. Quem não fizer isso e for por um lado negativo, maldoso, malicioso e contra as leis divinas, até aquilo que ele pensa ter lhe será retirado. Nós podemos perder emprego, podemos perder nossa casa, podemos perder nossa família, ficarmos sozinhos. Mas nós acreditamos ainda ser donos de uma coisa. Alguém arrisca dizer o quê? Se materialmente nós perdemos tudo, estamos reencarnados, mas ainda achamos que somos donos de uma coisa. O corpo físico. E até aquilo que pensa ter, lhe será retirado. Você desencarnará antes da hora, não por um castigo, por bondade divina que vai te chamar de volta para o plano espiritual, reorganizar tua próxima reencarnação e permitir que você reencarne novamente. Então, muitas vezes nós podemos antecipar a nossa reencarnação se nós continuarmos fazendo escolhas equivocadas. Tentarmos afrontar Deus, tentarmos ir contra as leis de Deus. Não conhecer as leis que regem o nosso universo, o nosso mundo. Leis como lei da destruição, lei da sociedade, lei do trabalho, lei de amor, justiça e caridade, que é uma lei só. Então, se nós não conhecemos essas leis e não entendemos elas, é como se eu fosse pegar um carro, comprar um carro, sem fazer carteira de habilitação. E não identificar as leis de trânsito, não conseguir ler as placas e não saber o que eu estou fazendo no trânsito. Andar na velocidade na qual não deve ser andada, entrar na contramão, estacionar o carro onde não posso estacionar. Assim é a nossa vida. Se nós não tomamos conhecimento das leis divinas, nós normalmente achamos que somos injustiçados por Deus. Que Deus nos castiga, que Deus nos pune, como algumas religiões colocam, para botar medo, botar freio. Isso ajudou lá atrás, há séculos, há milênios, segurar a humanidade? Sim, mas hoje nós estamos cansados de sentir medo. Nós estamos cansados de sermos ameaçados. Você não é capaz, você não vai conseguir, você vai ser fracassado, você vai arder no fogo do inferno. A doutrina espírita diz, você é capaz, sim. Você tem qualidade, você tem virtudes
Só que você precisa exteriorizá-las. Você precisa colocá-las em prática e não guardá-las para dentro de si, como pegar a candeia e botar debaixo da cama ou dentro de um vaso. Jesus, quando apareceu para Maria Madalena, Maria de Magdala, que ela era uma cortesã na época, e era uma cortesã muito requisitada, muito rica, linda e maravilhosa, e tinha os homens de poder daquela sociedade aos seus pés. Jesus, quando aparece para ela, ele diz para ela: você tem necessidade de amar. Amem as pessoas. Ame muito. Você está confundindo as coisas. E Jesus redirecionou ela. E ela compreendeu. E por isso que ela foi tocada por Jesus e pelos seus ensinamentos, e ela se converteu. Deixou de ser uma cortesã poderosa, rica, famosa, para ser uma mulher simples e humilde. E começar a amar as pessoas, principalmente os humildes, os simples. E ela confundia, achava que amor era outra coisa. Era poder, fama, riqueza. Estamos aqui na lei do progresso, que é uma das leis divinas, com o título Marcha do Progresso. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Allan Kardec e as respostas foram dadas pela espiritualidade maior, juntamente com o Espírito Verdade. E Kardec pergunta aqui: o homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão um produto de um ensinamento? E a resposta: o homem se desenvolve, ele mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. E é então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Por que uns se desenvolvem mais do que outros? Por que uns são mais inteligentes que os outros? Nós temos que ter a seguinte visão, o seguinte conhecimento. Todo espírito que é criado por Deus, todos, como nós poderíamos falar numa linguagem metafórica, saem do zero. Todos começam no mesmo nível. Simples na constituição física, ignorantes em relação ao conhecimento. E nessa jornada, ao longo das reencarnações, após o espírito tomar posse do corpo físico humano, ser um espírito hominal, o que diferencia a evolução de cada um são as nossas escolhas. Cada dia nós precisamos fazer escolhas. Desde o momento que nós abrimos os olhos na cama de manhã cedo. Eu vou levantar ou não vou levantar? Vou brigar ainda mais 15 minutos para levantar depois ou não? É a primeira escolha que nós fizemos de manhã cedo. E ao longo do dia nós vamos fazendo outras escolhas. Mas à medida que também eu faço uma escolha de querer aprender, de ter conhecimento, esse conhecimento vai me auxiliar a fazer outras escolhas num grau mais evolutivo. Se eu vou querer fazer o bem através do conhecimento que eu adquiri, ou se eu vou querer começar a dominar as massas para eu ter
benefício, somente eu, obter benefício próprio. E essas escolhas ao longo das reencarnações diferenciam os espíritos que se tornam involuídos e daqueles que se tornaram evoluídos. E uma coisa que eu acho fundamental e que às vezes é difícil de entender na profundidade do sentido da palavra, e não só da palavra, mas do gesto, vontade. A vontade que nós colocamos no nosso dia a dia. Vontade de querer fazer uma coisa ou de não querer fazer uma coisa. Vontade de querer aprender, vontade de querer trabalhar ou não aprender e nem trabalhar. Vontade de querer ser uma pessoa simples, humilde ou ter vontade de ser uma pessoa prepotente, arrogante, buscando fama, poder, riqueza. Mais uma vez, lembrando, não se serve a Deus e Mamão ao mesmo tempo. Então, nessa jornada, que nós somos espíritos imortais, as nossas escolhas, juntamente com a vontade, nos diferenciam uma das outras. Não estamos aqui para julgar quem é melhor, quem é pior, quem é bom, quem é mau, quem é o mocinho, quem é o bandido. Até porque, se você perguntar para muito bandido, ele não vai dizer que ele é ruim. Ele vai dizer que é a sociedade que não compreende ele. E ele faz o que faz porque ele se acha justo e no dever de fazer o que ele está fazendo. Então, para que nós realmente possamos compreender a primeira lei de Deus, que é amor, justiça e caridade, é importante nós conhecermos as leis divinas. Da mesma maneira como foi dito, é importante nós estudarmos as leis de trânsito, tirar a carteira para poder pegar no carro e ir para a via pública. Kardec continua perguntando aqui. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E a resposta é sua consequência. Todavia, não o segue sempre imediatamente. Fecha a janela, senão não vai dar trégua. Voltando à resposta. É uma consequência, todavia, não o segue sempre imediatamente. Nós temos o progresso moral, temos o progresso intelectual. Quando os dois caminham lado a lado, no mesmo equilíbrio, uma pessoa se torna equilibrada, serena. Podemos dizer que é uma pessoa sábia. Só que quando a intelectualidade está diferente da moralidade, gera um desequilíbrio. Porque normalmente nós vamos primeiro desenvolvermos nossa intelectualidade. Se a nossa moralidade não acompanhar, vai dar um desequilíbrio. A intelectualidade aqui, a moralidade aqui embaixo. E aí nós vamos ter pessoas como Hitler, Alexandre o Grande e tantos outros. Tomás, não sei se é Tomás, mas era um inquisidor da Espanha, que era o Torquemada, mas eu acho que é Tomás de Torquemada, mas é Torquemada, que era um inquisidor que levou muitos médiuns, que na época se diziam que eram bruxos, para a fogueira. Então eram pessoas muito inteligentes, mas a moralidade delas não estava no mesmo nível da intelectualidade. E isso gera um desequilíbrio, porque a pessoa ela acha que ela pode dominar os outros e que só ela merece ser feliz.
os outros não precisam de felicidade. E ela faz qualquer coisa, qualquer custo, para ela obter aquilo que ela deseja. Então, quando a moralidade e a intelectualidade estão no mesmo nível, isso torna a pessoa sábia. E ela não vai fazer mal à humanidade, ao outro. Pelo contrário, ela prefere passar por provas, dificuldades, do que deixar o outro passar por provas e dificuldades mais intensas. E Kardec continua perguntando: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Resposta: fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Os animais, eles têm livre-arbítrio? De certa forma, têm. Tem sim. Eles escolhem se querem comer, se querem dormir, né? Se querem ficar no colo de alguém, ou não querem o carinho de ninguém. Mas eles não têm inteligência ainda. Porque com a inteligência, você consegue ver o teu passado, você consegue projetar o que você vai fazer no presente para ter um futuro. Os animais não têm, mas o homem tem. O homem tem um livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, como nós falamos, são as nossas escolhas. E muitas pessoas fazem mal o uso do livre-arbítrio. Porque quando elas são chamadas a atenção delas, elas estão escolhendo um caminho equivocado, um caminho perigoso, um caminho que vai levá-las ao abismo, muitas arrogantemente e prepotentemente dizem: eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero. Você pode fazer o que quer. Só que a pergunta é: será que você deve fazer o que você quer? Porque toda nossa escolha tem uma consequência. De que maneira Jesus falava isso? Cada um, ou como se diz, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu escolho o que eu quero plantar. Só que o que você plantar, você vai colher. E eu não posso chegar para o Serginho, agora colhe para mim que eu vi que a coisa não ficou legal como eu imaginava. Faz lá para mim, Serginho, vai. Não tem. Com Deus não tem. Apesar de ser um pai amoroso, Deus não passa a mão na nossa cabeça. Não nos privilegia. Não nos isenta de nada daquilo que nós merecemos passar. É um castigo, é uma punição? Não. É educação. Deus quer formar espíritos. Quer fazer com que o nosso espírito evolua. Formar espíritos, eu digo formar espíritos do bem, trazendo eles para nós. O que acontecer com o nosso corpo físico faz parte de um processo de aprendizado. Quando nós começamos a compreender isso, as provas que nós temos que passar, as dores, os sofrimentos, os tormentos, as aflições, nós, como lemos a primeira mensagem, a 234, encaramos com bom ânimo. Porque nós enxergamos um propósito, começamos a enxergar um propósito na nossa vida aqui na Terra. Porque nós começamos a compreender que a colheita não será aqui na Terra. Eu vou colher verdadeiramente quando eu retornar à minha pátria principal, pois a minha pátria principal é a pátria espiritual. Porque o meu corpo físico, ele tem uma data de validade. Da mesma maneira que nós compramos um alimento ou algum outro produto perecível, já vem com data de validade. Isso aqui pode ser consumido tanto tempo. Depois disso, está estragado. O nosso corpo físico também vai durar tanto tempo, só que cada um
ao seu tempo, né, com a sua missão, mas tem uma data de validade. E quando esse corpo físico parar de funcionar, nós retornamos à pátria do Espírito, que é a verdadeira pátria, para podermos ter um feedback da nossa última reencarnação, ver os pontos positivos e negativos e programar uma nova reencarnação, se for necessária, para continuar evoluindo. Aos que realmente alcançaram o objetivo, não existe mais a necessidade de reencarnar no corpo físico e nesse plano vibratório que é o mais denso dentro da criação divina. Mas aí então a jornada para? Não. Começa outros níveis de jornada. Lembro que nós lemos no Evangelho, segundo o Espiritismo, que a cada humanidade, cada povo, cada geração é dada o que tem capacidade de compreender. Nós não temos capacidade de compreender como é que funcionam os outros níveis de evolução do espírito. Nós não temos capacidade de entender isso. Nós temos capacidade de entender o nosso grau evolutivo aqui onde nós estamos, nesse nível. É a mesma coisa que ele dá um celular para o homem das cavernas. Ele não vai saber manejar. Não vai saber nem para que serve. Vai quebrar. E se nos for dada alguma informação a mais do que nós temos capacidade de entender, nós também vamos desperdiçá-la. É a mesma coisa chegar com uma criança de 3, 4 anos de idade e começar a falar de física, química, geometria. Ela vai entender. Apesar que hoje existem alguns supergênios que estão vindo, mas são exceções. Mas na regra geral, não adianta você falar de algoritmo, equações, para uma criança de 3, 4 anos de idade. Jesus dizia o que nisso? Jogar pérola aos porcos. Desperdiçar conhecimento com quem não tem capacidade de entender. É assim que funciona a nossa jornada e a evolução do espírito. E Kardec ainda pergunta, dentro da questão 780, como ocorre então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? É a resposta. O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não alcançam senão passo a passo, até que o senso moral se tenha neles desenvolvido. Eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Podemos dizer com a experiência de vida. Kardec queria saber por que países, traduzindo para o nosso tempo, por que os países mais desenvolvidos cometem as maiores barbaridades? Porque eles alcançaram a inteligência, desenvolveram a ciência, só que enxergam nesse conhecimento e nessa ciência desenvolvida uma oportunidade de dominar os ignorantes, de escravizar os mais fracos, de punir. Eu mando, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. E as coisas acontecem como eu quero. Porque não tem ninguém mais inteligente que eu. Por que uma pessoa age dessa maneira? Porque ela deixa falar dentro dela ainda os instintos animais que ainda estão dentro de nós. Como muitas vezes nós falamos, e acredito que todos nós em algum momento já falamos, ou pelo menos escutamos alguém falar, nossa, aquele cara parece um cavalo, só está dando coice hoje. Aquela lá parece uma víbora, uma cobra. Por que nós falamos isso? Porque o espírito, na sua evolução, antes de se tornar um espírito hominal,
esse espírito passou pelo estágio do animal. Esse gato que está lá no colo, um dia vai se tornar um espírito animal. Daqui a milhões, milhares de anos, ele vai se tornar um ser humano. Uma hora pode ser um homem, uma outra hora pode ser uma mulher. E ele vai continuar evoluindo. Da mesma maneira que a lagarta, um dia se torna borboleta. Esse é o objetivo da nossa criação. Esse corpo físico aqui, um dia vai se tornar luz, vai se tornar espírito. E essa aparência que tantos nós muitas vezes admiramos, ficamos na frente do espelho e perdemos horas, vai deixar de existir. Porque nós vamos nos tornar luz. Mas para nós nos tornarmos luz, nós precisamos fazer o que o Pai espera de nós. Não o que nós queremos do Pai. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? E a resposta, não. Mas o de entravar algumas vezes. Acho que fica muito bem claro se nós voltarmos, talvez um milênio ou séculos para trás, que em todos os tempos Deus enviou seus mensageiros para ajudar a humanidade na evolução. Mas essa evolução não só constituía a evolução intelectual e material. A evolução intelectual e material, ela faz parte de tornar o mundo melhor, mais agradável? Faz. Porque imaginamos hoje se não tivéssemos eletricidade, se não tivéssemos internet e os meios de locomoção que nós temos. Como seria difícil de nós nos comunicarmos e voltaríamos quase a era, ou diria a era primitiva. Porque o dia a dia seria voltado para conseguir o alimento, ter o que comer. Hoje, muitas vezes, nós não precisamos nos preocupar com comida. A nossa primeira preocupação. Lógico, precisamos nos preocupar com o trabalho para adquirir o dinheiro para nos sustentar e poder comprar comida, mas comida você encontra em qualquer lugar hoje. Há milênios atrás, você não sabia onde encontrar comida. Essa era a prioridade. Então, ao longo dos séculos, o Espírito ele foi evoluindo. Então, o homem ele pode entravar o progresso da humanidade, sim. E como eu estava dizendo, ou nós estávamos dizendo, Deus manda seus mensageiros. E muitos desses mensageiros foram perseguidos ao longo dos séculos como bruxos. E eram enforcados, eram queimados, eram perseguidos, não eram compreendidos e não podiam dizer que conversavam com os supostos mortos. Porque isso era uma heresia. Graças a Deus, hoje, a humanidade evoluiu, porque se nós regredíssemos 1000 anos, talvez nós teríamos que fazer essa reunião num lugar escondido, sem que nós fôssemos descobertos, né? Porque senão poderíamos ser presos ou até mesmo condenados à morte. Que era o que acontecia na época de Jesus, que os cristãos se reuniam nos cemitérios, nas catacumbas, às escondidas, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, para ter certeza que não seriam perseguidos.
Então, ao longo do tempo, as trevas sempre enviaram seus mensageiros para reencarnar aqui na Terra, para tentar evitar a evolução moral da humanidade. Perseguindo quem? Justamente quem fala em amor, quem fala em fraternidade, quem fala em caridade, quem fala em humildade e simplicidade. E principalmente aquele que mostra alguma coisa. Ele é perseguido pelas trevas, ele é atentado pelas trevas. O tempo inteiro. E por que Deus permite isso? Porque o bom para o mal é um exemplo. E o mal para o bom é uma prova. Para ver se o bom não vai se deixar levar e se tornar mal. Então Deus mistura todos os tipos de espíritos juntos para que nós possamos aprender uns com os outros. Aprender com o bom para fazer, para saber como fazer, e aprender com o mal como não se deve fazer. Não se devem repetir as coisas. Kardec ainda pergunta dentro da questão 781: que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Resposta: pobres seres que Deus castigará. Eles serão transportados pelas correntes que querem deter. Aqui, na realidade, usa-se o termo castigar, mas Deus não castiga ninguém. Era uma linguagem da época. Na realidade, Deus educa. Como nós podemos exemplificar isso? Eu, numa reencarnação, eu cacei os médiuns, mandei eles para a fogueira, para a guilhotina, para a forca, e foram muitos. Como cada um escolhe o que quer plantar, mas a colheita é obrigatória, por todos aqueles que eu fui responsável pela dor e sofrimento, um dia eu vou ter que recebê-los e eu vou ter que doar amor para eles. Se forem tantos quanto eu tiver capacidade de receber como filhos, vão receber como filhos. Se forem mais, talvez eu vou receber como colaboradores da minha empresa. Se forem mais ainda, talvez eu tenha que educá-los, mostrar o caminho correto, falar a verdade. E ainda ser perseguido, criticado e não compreendido pelo trabalho que está fazendo. Por outros que querem ver você caindo no chão. É a lei da ação e reação, a lei da causa e efeito. E se um dia a humanidade começar a compreender isso, aí sim acredito que o planeta Terra será um paraíso. Porque, na verdade, nós poderíamos jogar fora todas as constituições de todos os países e seguir uma lei só. Faça o outro que queres que faça a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando um dia a humanidade nós realmente compreendermos isso, eu não vou mais desejar mal ao outro e fazer mal ao outro, porque eu sei que isso vai voltar para mim. E pior ainda, dependendo do mal que eu fiz àquela pessoa, eu vou recebê-la como filho, como irmão. Para finalizar, é uma passagem do livro do Chico, onde uma moça jovem, ela engravida,
E no plano espiritual, ela e o espírito que já estava conectado, ela que ia nascer através dela, os dois entraram num diálogo. Ela não querendo recebê-lo, querendo afastá-lo de si, alegando que se ela desse a luz a ele, permitisse ele nascer ou reencarnar, o corpo físico dela seria deformado. Ela perderia a beleza da juventude. E ela não queria perder a sua beleza. E ele implorando a ela para que ela desse a oportunidade para ele poder aliviar o peso que trazia na consciência de suas reencarnações equivocadas. Mas resumindo, ela o abortou. Passado um tempo, ela desencarnou também, porque todos que reencarnam, desencarnam. Vou fazer um parênteses aqui. Todos que Jesus curou, desencarnaram. Inclusive Lázaro, que já estava 3 dias supostamente morto, que Jesus reviveu, mais tarde desencarnou. Então, todos nós um dia vamos desencarnar. E ela desencarnou. Quando ela desencarnou, quem ela encontrou no plano espiritual? Um espírito revoltado, pela qual ela não deu oportunidade de reencarnar. E os dois começaram a degladiar, a duelar, a brigar no plano espiritual. O que Deus fez para poder unir os desafetos do passado? Reencarnaram num corpo com 2 cabeças. E isso não é fantasia, porque se nós pesquisarmos, tem casos que existem assim. Então, quando nós compreendemos tudo que nós fazemos para o mal para o outro, um dia nós vamos ter que responder por isso. Por que eu vou continuar agredindo o outro? Por que eu vou querer continuar fazendo mal ao outro? Sendo que um dia talvez exista a possibilidade de eu nascer grudado a este que eu odeio. Se você quer se libertar dele, se ver livre dele, ame-o. Porque o amor liberta, o ódio prende as algemas. Só que do teu lado está preso aquele que você odeia. Porque Deus não quer inimigos. Ele quer tornar esse planeta melhor. Ele quer que esse planeta evolua. E aí nós precisamos compreender essa primeira lei divina: amor, justiça e caridade. Pois na verdade só há justiça quando nós colocamos amor e caridade. Pois se não usarmos do amor e da caridade, a justiça se vira vingança, ou se torna vingança.